Bom, boa tarde a todos que já estão acompanhando a live. Temos a professora Ellen Beiral, da UERJ-FFP, e a convidada, doutoranda Fátima Rubia, para falar sobre como usar a inteligência emocional, e obter bons resultados em tempos de pandemia. Então, vou dar o espaço à fala à professora Ellen primeiro, e depois a doutoranda Fátima Rubia. Por favor. Boa tarde a todos. É sempre um prazer a gente estar aqui, né? Não sei se a gente já tem público, Lucas, como é que nós estamos? Está entrando, tem 7 pessoas. O pessoal está chegando, né? Isso. O pessoal está chegando. Isso, então a gente vai falando aqui enquanto o povo vai chegando. Então, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do NAEB, do Núcleo de Apoio Experimental em Bioquímica para o Ensino de Ciências e Biologia. A gente está num formato modificado, né, por conta de toda essa situação que a gente está passando. Essa é a nossa segunda live nesse canal. Esse canal está completamente conectado com as atividades de extensão do Departamento de Ciências da Faculdade de Formação de Professores da UERJ. Esse vídeo, inclusive, depois ele vai ficar postado lá para quem quiser acompanhar, ver de novo, ou quem não viu, né, ter a oportunidade, ter a chance de assistir novamente essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Queria muito agradecer a nossa convidada, que é a Fátima Rubia. O Lucas já fez a apresentação dela. Queria também agradecer o Lucas, que é o bolsista de extensão. O Lucas tem dado uma força imensa para que esse trabalho todo aconteça, né? Então, Lucas, muito obrigada pela toda a sua contribuição, tanto intelectual quanto técnica, tem nos ajudado muito para que esse trabalho aconteça. Então, boa tarde a todos. Vou passar a palavra para a Fátima, para ela ir começando. Então, a Fátima quiser, enquanto o povo vai chegando, contando um pouquinho da sua trajetória acadêmica para a gente entender, né, a sua apresentação de hoje, seria bom, enquanto o povo vai chegando. Tá bom. Primeiramente, muito boa tarde. Meu agradecimento especial a você, Ellen, pelo convite. Agradecimento ao Lucas pelo apoio. E agradecer e parabenizar vocês da UERJ, quanto pesquisa, quanto educadores, por essa iniciativa, principalmente nesse momento que temos pessoas, temos muitos alunos distanciados, afastados, e levar essa comunicação, levar o ensino à distância, para quem não está acostumado a receber essa informação à distância, nesse momento está sendo fundamental. Então, agradecer e parabenizá-los por essa iniciativa. Vou falar um pouco aqui da minha trajetória, para dar o tempo das pessoas irem entrando, para me conhecer um pouco melhor, e um pouco do tema que nós vamos abordar. Esse tema é um tema muito importante, não só no meu ponto de vista, mas no ponto de vista acadêmico, pessoal e profissional. Eu sou a Fátima Rubia, venho lidando com pesquisa já tem bastante tempo, tenho apreço e paixão muito grande pela pesquisa, sou do interior do estado do Rio, sou casada, sou mãe da Maria Júlia. Na minha apresentação depois vou passar um pouco também de quem eu sou. E eu comecei a me encantar pelo tema de inteligência emocional tem 2 anos. Eu comecei a me treinar na inteligência emocional. Tenho vindo desse treinamento, já tenho 2 anos, mais ou menos, e a cada dia um aprendizado novo. E a pandemia, para mim, foi o teste de prova, porque antes eu era o ratinho lá no laboratório, testando e validando se ia dar certo e ia não dar certo, né, para vocês biólogos, né, trazendo da linguagem de vocês. E hoje eu estou botando em prática no mundo real, no que está acontecendo aí na realidade atual. Vamos lá, vamos ver se essa pessoa aí realmente e tem o que ela prega e o que ela estuda. Está dando certo, está funcionando. E aí eu vou trazer para vocês o que eu pratico, o que eu faço no meu dia a dia, enquanto estudo, porque eu também sou estudante, também estou no processo de doutorado,
estou como doutoranda, e estudar numa situação dessa que estamos vivendo requer um pouco mais de equilíbrio, requer um pouco mais de controle de coisas que não necessitaríamos ter numa situação que era antes. E aí, ao longo da trajetória, a gente vai trocando as ideias, as perguntas que vocês estiverem tendo, os interesses, podem fazer os questionamentos, que o Lucas e a Ellen eles vão anotar, e no final a gente vai ter um momento de bate-papo. Pode perguntar, tirar dúvidas, o que vocês quiserem falar sobre o tema, sobre como algo que eu não tenha colocado e que vocês tenham interesse em saber a mais também, podem ficar abertas as perguntas e a esse bate-papo, porque nós vamos fazer um bate-papo. É isso, Fátima. Muito obrigada. Então, se você quiser começar, o canal já está aberto para suas palavras. Vamos lá, vamos começar. Pedi o Lucas para voltar com a apresentação para mim. Lucas? Ele saiu aqui da tela. Saiu? Voltou agora. Não, tá aí. Pode passar para mim, Lucas. Isso. Obrigada, Lucas. Aí, né, a apresentação que a professora Ellen pediu para fazer, quando eu me apresento, eu gosto muito, após eu começar a entender e estudar o que é inteligência emocional, as minhas apresentações agora elas são nesse formato, que antes não era, e eu vou explicar por quê. Quem eu sou, né? A professora Ellen pediu para apresentar quem eu sou. Eu sou a Fátima Rúbia, eu sou casada, e aqui em casa a gente tem o costume de um chamar o outro, na verdade começou pelo meu marido, ele sempre me chamou de minha rainha, e eu não me via como uma rainha. Um dos benefícios da inteligência emocional para mim, eu comecei a receber e aceitar esse título. E se eu sou uma rainha, e se eu chamo minha filha de uma princesa, o meu marido, obviamente, é um rei. Então, nós moramos num castelo, eu sou casada com um rei, e eu tenho uma princesa chamada Maria Júlia. Eu sou mãe de uma princesa Maria Júlia. Essa é quem eu sou. E o que eu faço? Hoje eu estou me capacitando a ser uma doutora, a me formar em doutora em ciência dos materiais. Como eu disse, eu sou estudante, né? Eu estou estudando ainda. Eu tenho a formação de Master Coaching Integral Sistêmico. Foi aí que tudo começou um novo aprendizado, eu comecei a interagir e a introduzir a inteligência emocional na minha área profissional, na minha área acadêmica, e vocês vão começar a entender o porquê que eu estou falando isso no decorrer da apresentação. Eu tenho uma especialização também em análise de perfil comportamental. Quando eu comecei a entender também como funciona o comportamento humano, eu comecei a comunicar melhor com as pessoas, eu comecei a me entender melhor e até dentro do meu casamento a comunicação fluiu melhor, porque nós, enquanto seres humanos, temos perfis comportamentais diferentes. E aí nós aprendemos, eu pelo menos, né, que trate o outro como gostaria de ser tratado. No que refere à educação, cordialidade, isso é indiscutível, mas se eu gosto de preto, um exemplo, e a Ellen gosta de vermelho, eu vou dar ela preto se ela gosta de vermelho? Eu vou tratá-la como ela gosta de ser tratada, não como eu gosto de ser tratada. E aí entra a inteligência emocional, entra a questão de você entender o seu comportamento, entender o comportamento do outro, aí entra a comunicação, e aí muda bastante coisa dos relacionamentos. E eu também sou apaixonada pela minha vida, e sou apaixonada em conhecer. Então, eu me intitulo como uma pessoa que está em constante aprendizado. Pode passar, Lucas. Essa aí é a Fátima Rúbia. E eu preparei a apresentação para vocês, o bate-papo, em 3 partes. Primeiro, nós vamos falar um pouco do que vem a ser essa tal inteligência emocional, que todo mundo hoje fala, que a mídia, as redes sociais, né, está muito divulgada, muito propagada, mas o que é isso? Eu vou passar um pouco para vocês desse conceito. Vamos dar uma passada. Vou falar para vocês do equilíbrio versus o resultado, que é uma coisa assim que tem que ser ponderada também. E aí eu vou dar para vocês alguns exemplos práticos que eu uso no meu dia a dia e que eu introduzi com a inteligência emocional. E aperfeiçoei do que eu já usava também.
E aí eu vou passar para vocês essas dicas, e aí vocês fazendo sentido para vocês comecem a utilizar, pode trocar dúvida, depois entrar em contato comigo, tem ferramentas que eu posso estar trocando e disponibilizando para vocês com maior boa vontade também. Pode estar passando. Tá bom. E aí, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional ela começou a ser difundida, propagada e começou a ser mais divulgada mais ou menos em 1995. E quem foi o que a gente chama de pai da inteligência emocional foi o Daniel Goleman. Ele é um pesquisador, professor da Universidade de Harvard, escritor de vários livros sobre a inteligência emocional, livros esses muito bons, eu super indico. E como que ele define, resumidamente, em essas pequenas frases, o que vem a ser a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade que eu, como ser humano, tenho de lidar com as minhas emoções, lidar em como eu reajo e com as emoções dos outros. Porque é muito bom estar tranquilo comigo mesmo. Eu sou muito inteligência emocional. Mas como que eu reajo quando alguém que não é inteligente emocional, entre aspas, vem com uma grosseria, vem com uma palavra ríspida, vem com uma atitude que eu não concordo? E aí, como que eu reajo quanto a isso? E aí, o Daniel Goleman, com as suas pesquisas, ele tem papers publicados que ele diz que 20%, olha que interessante, gente, 20% do sucesso e das realizações profissionais, pessoais, ela está ligada à inteligência cognitiva. E 80% está ligado à inteligência emocional. Então, olha a importância da inteligência emocional. Porque se você for ver, uns 10 anos atrás, eu, pelo menos, né, não sou tão nova, mas também, né, vamos divulgar a idade aqui, mas vamos botar mais ou menos umas 10 anos atrás, como que a inteligência era medida? Pelo QI, né? Eu ouvi muito isso no meu próximo, fulano é muito inteligente, ele tem um QI lá em cima. E hoje não. Hoje, sempre o que tem o QI lá em cima é aquele que está melhor, ou bem-sucedido, ou melhor realizado, né? Entendendo que sucesso tem vários significados. Meu significado de sucesso não necessariamente é o seu. Mas vamos falar aqui de realizações e vamos falar aqui de como usar a inteligência emocional para ter bons resultados nesse período e focar no que tem que ser focado. Pode passar para mim, Lucas, por favor. E aí, o Goleman, ele reuniu várias habilidades. Ele disse para a gente que a inteligência emocional é a capacidade de você lidar com as suas emoções e lidar com as emoções dos outros. E como que você mapeia? Não tem como hoje você fazer um teste, como é feito um teste de QI, ainda não tem, né? Porque a pesquisa é uma coisa que evolui rápido, graças a Deus, eu valorizo muito isso, mas hoje nós não temos um indicador que possa medir. Você tem tantos por cento de inteligência emocional, você tem 60%, ainda não temos. Mas tem conjuntos de habilidades que você pode estimar, estatisticamente, se você tem, e a variação de 0 a 10, mais ou menos, quanto que você lida com isso. E um desses conjuntos que foi ponderado pelo Goleman foram esses aí. E que conjuntos são esses? A autoconsciência, o autocontrole, a automotivação, a empatia e as habilidades sociais. E aí vamos trazer hoje o que a gente está vivendo, não é? Nós estamos vivendo um período de pandemia, que é o foco do nosso bate-papo, e como que está hoje a sua autoconsciência e a sua capacidade de reconhecer as suas emoções nesse período? Como que você está lidando com essas emoções? E como que essas emoções estão te motivando, seja positivo ou seja negativo? E como que você está agindo com empatia, porque empatia também é avaliada dentro da inteligência emocional. Empatia de ver como o outro está, mesmo que não esteja vendo. Empatia de solicitar ajuda. E a habilidade social. Mas hoje nós não temos contato social, mas nós estamos tendo um contato agora. Então, o contato social hoje traduz contato virtual. Né? Pode passar, Lucas. E
E aí, entendendo disso tudo, nós estamos naquela parte inicial, que eu estou pincelando para vocês o que é inteligência emocional. Quero passar para vocês o conceito, para vocês entenderem como que vocês vão colocar isso em prática. Como que você gerencia isso? Eu costumo dizer, né, eu estudei o Daniel Goleman, li o livro dele, fiz o curso, e aí o que eu trouxe para mim, o meu conceito, Fátima Huber, de inteligência emocional? É o gerenciamento das emoções. É como eu gerencio as minhas emoções. É como que eu acordo, é como que eu vou dormir. E às vezes, gente, o corpo fala. Muitas das vezes, você pode dizer, eu sou muito equilibrado, eu tenho muita inteligência emocional. Mas, quando você começa a mapear o seu corpo, e aí você fica, eu estou tão cansado, com dor de cabeça, nossa, eu estou com tanta ansiedade que eu não sei como que isso vai acabar, e começa a sofrer. Isso também é um gerenciamento das emoções. Porque quando o seu emocional ele está desestabilizado, o seu corpo começa a falar. O seu corpo começa a sentir através de problemas esses que vão se somatizando. Vou só abrir um parênteses, eu tenho inteligência emocional, eu sou Master Coach, e há 2 semanas eu dei uma cefaleia atencional por uma crise de ansiedade. Ou seja, o meu sinal de alerta veio para mim, epa, tem alguma coisa errada. E aí eu consegui parar, eu consegui mapear, eu consegui gerenciar o que era, e eu olhei para aquilo e falei, tá, muito obrigada, eu sei o que você está querendo me dizer, vou fazer isso, vou desacelerar naquilo, vou focar naquilo outro, e eu não vou deixar você tomar conta de mim. Isso é inteligência emocional. Tem pessoas, e isso você adquire com treino, não é da noite para o dia, não é treino. E foi o que eu quis dizer para vocês. Eu tenho um estágio de 2 anos de estudo, de 2 anos aperfeiçoando, e eu sinto como todas as outras pessoas. Nós que trabalhamos com inteligência emocional, nós não somos mudos. Nós sentimos, e eu sou uma pessoa que eu falo muita real, falo muita verdade. Eu tenho ansiedade, eu tenho medo. A questão é como que eu gerencio isso. Eu não deixo que isso tome conta de mim. E aí entra a inteligência emocional. Tem alguns momentos que é a necessidade de um profissional habilitado, um terapeuta, um psicólogo. E aí também tem que ter inteligência emocional para você entender que você precisa de ajuda. E sozinho você não vai dar conta. E aí o que eu vou falar para vocês aqui são dicas de que vocês fazendo passo a passo, e seguindo tudo que está aqui, um resultado diferente vocês vão ter. E Einstein, né, é uma frase que todo mundo conhece de Einstein, e muito sábia, quer resultado diferente? Faça diferente. Você não vai ter o mesmo resultado se você vai ter o mesmo resultado se você continuar fazendo a mesma coisa. Pode passar, Lucas. E aí eu trouxe para vocês aqui as emoções básicas que qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo, isso é comprovado de estudos, né? Biólogos, vocês entendem muito também essa questão do corpo humano, e aí uma pessoa daqui, uma pessoa da Ásia, uma pessoa da África, todas elas possuem essas 5 emoções básicas: medo, alegria, tristeza, nojo e ira. Todo mundo, todos humanos, né, humanos, sentimos essas emoções. Só que o nosso comportamento, essas emoções, elas são chamadas emoções biológicas. E o nosso comportamento ele é influenciado pela emoção biológica, é aquilo que a gente tem no nosso DNA, que são essas 5, e pelas emoções externas. As emoções que estão ao nosso meio, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, as interações externas, que vêm a influenciar no nosso corpo, que vem influenciar na nossa mente, que nos traz outras emoções, que é a ansiedade, que é a depressão, que é o estresse. E aí, como que eu gerencio isso tudo? As que eu já nasci e as que o mundo ainda introduz para mim, as que as pessoas do meu redor ainda estão introduzindo para mim. Lucas, parece que está tudo escuro aqui para mim. Você pode passar para o próximo. Eu acho que houve algum problema com a conexão dele. Que eu não sei se está aparecendo para as pessoas também.
Eu acho que aconteceu alguma coisa com a conexão dele. Vamos aguardar 5 minutinhos para ver. Tá voltando. Ao vivo é assim, eu já queria pedir desculpas se vocês estão ouvindo um galo cantar, porque eu tenho um ajudante do vizinho que é um galo, então eu sento para fazer meus trabalhos e ele começa a cantar. Aí, né, tem que ter muita inteligência emocional, porque eu lido com um galo cantando aqui também. Vamos lá. Só ver se tem uma antes dessa. A gente vai voltar. Isso, pode passar para outra. E aí nós nascemos com medo, nós temos medo. E o medo, gente, o medo não é ruim. O medo, ele é um alerta. Ele só não pode deixar você, como ser humano, você não pode deixar que o medo tome conta de você. Eu estava conversando hoje de manhã, nós estamos vivendo com medo de um inimigo invisível. Nós precisamos respeitar. Eu tenho medo, mas eu respeito. Só que eu não vou viver em função de um medo. O medo não pode me paralisar. Porque se eu não sei dirigir caminhão, por exemplo. Então, eu não vou pegar um caminhão, porque eu vou ter medo, porque eu não sei, eu não conheço. Então, eu tenho medo do vírus. Eu não vou sair desprotegida, eu não vou frequentar lugares que tem muitas pessoas, porque eu não sou imune. Então, eu me resguardo. Mas, então, por que nós sentimos medo com algumas coisas? Porque não sabemos lidar com aquilo. E aí eu trouxe esse paralelo. Por que a gente tem medo do coronavírus? A gente não sabe lidar, a gente não tem uma vacina. Se a gente tivesse uma vacina, a gente estava vivendo normalmente, né? Era só ir lá e tomar vacina. E por que a gente não sabe lidar com as emoções? Por que a gente tem medo do medo? Por que angústia e outras emoções nos causa medo? Porque muitas das vezes não sabemos lidar com aquilo, não sabemos gerenciar aquilo. E por que não sabemos gerenciar? Porque não sentamos para estudar, não aprendemos, não praticamos. E tudo na vida é treino. Atleta, por exemplo. Um atleta, ele não ganha uma medalha na primeira vez que ele decidiu ser atleta, um corredor. Ele não sobe no pódio da primeira corrida que ele faz. Ele tem treino. Treino, prática, treino, prática. E é o que a gente vai falar aqui. Pode passar, Lucas. E aí eu quis fazer um paralelo para vocês, que é uma coisa que eu faço, né? Eu associo o gerenciamento das minhas emoções ao sinal de trânsito. No sinal de trânsito a gente tem o pare, a atenção, né? Que é para frear, muita gente acha que é para acelerar, mas é para frear, e o outro é para seguir. Então, como que eu levo isso nas emoções? Quando está um turbilhão de emoção, medo e ansiedade, meu Deus, o que eu vou fazer? Primeiro eu paro, porque tem o tempo do estímulo e o tempo da resposta. Se você não permitir esse tempo, você vai responder ou você vai fazer coisas que depois você vai se arrepender. Primeiro, parou, olhou, o que isso quer me dizer e o que isso vai me acarretar se eu tomar uma determinada decisão. Se eu ficar só paralisada, se eu não estudar, qual a consequência que eu vou ter lá na frente? Porque nós não estamos mais em adaptação. A adaptação já passou. Tem alguém vivendo em adaptação, liga o sinal vermelho do trânsito, para e pisca o alerta, porque já passou da hora de adaptar. Nós já estamos há mais de 80 dias vivendo um novo. Adaptado, acredito que a maioria, se não está, vamos começar a rever, vamos começar a gerenciar, porque não é mais como era antes. Antes, numa situação normal, estaria no colégio, estaria na sala de aula, estaria fazendo uma palestra para vocês ao vivo. Então, vamos agora colocar as peças do quebra-cabeça nos seus devidos lugares e começar a agir. Porque a emoção, ela é um cartão de sinal. Eu não vou falar para vocês aqui nessa palestra para vocês serem 100% positivos, porque isso não existe. Vai ter momentos na vida que vocês vão estar tristes, vai ter momentos que vocês vão receber uma notícia que algum conhecido, algum parente contraiu o vírus, e aí vocês vão ficar, mas parou, respirou, o que está no meu controle? O que não está? O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? O que nós estamos vivendo hoje não está no controle de ninguém. E o que a gente pode fazer para amenizar a situação e o que a gente pode fazer para continuar com o que a gente fazia antes, na devida proporção e na condição que a gente tem nesse momento. Né? Fazer o melhor que você puder na condição que você tiver. E pode passar para mim, Lucas.
Tá. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, e eu li um livro dele que ele fala muito da esperançar. Nesse momento que nós estamos vivendo um negativismo muito grande. E esse negativismo está em destaque. Né? Tem pessoas que chegam perto de você só para falar do vírus. Tem pessoas que mandam para você por WhatsApp, né? Chega perto, né? Pelo WhatsApp, só para te mandar mensagem, não sei quanto você está correndo. Não estou falando que é para negligenciar a informação. A informação deve ser vinda, deve ser vista e deve ser gerenciada como vista. Não deixar se contaminar. Você paralisa e não flui com o que tem que fluir. E aí o Mário Sérgio Cortella, o professor Sérgio Cortella, ele traz essa esperança no dia melhor, esperança que isso vai passar, no verbo esperançar. O que significa o verbo esperançar? Esperançar é se levantar, ir atrás, construir o que tiver que construir novo, reconstruir o que tiver que reconstruir e fazer de um modo diferente. É o que a inteligência emocional traz para a gente também. Pode passar. E aí, dando essa pincelada, que vem a ser uma inteligência emocional, que é gerenciamento das emoções, olhar para o que ela quer entender, não negligenciar, não tapar o sol na peneira, não fingir que não está sentindo as coisas, dependendo da intensidade, procurar uma ajuda, ter esse equilíbrio entre uma emoção. E o resultado. O que é o resultado? É onde eu quero chegar. Eu estou com dificuldade de estudar, mas eu tenho que saber que eu preciso estudar. Então, o resultado é obter melhor resultados no meu estudo. É onde eu quero chegar. E como que eu tenho esse equilíbrio? Entre a inteligência emocional, entre a razão, entre a emoção e saber ainda que eu tenho que agir. Pode passar. Vamos lá. Para nível de ilustração, nós temos dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é o lado cerebral nosso, ele é responsável pela razão, pela lógica, pela matemática, é o lado da nossa consciência, é o lado que nos traz acesso às nossas memórias, é o lado da nossa intelectualidade. É o nosso lado do cérebro que ele idealiza, ele é a nossa inteligência racional. É o lado que fica o nosso QI. Mas nós não temos só um lado racional, nós temos um lado emocional. E um lado emocional que até então era muito desconhecido. Não tínhamos pesquisas científicas. Hoje o mapeamento é feito através de ressonância magnética, através de exames que você consegue ver. O que eu estou falando para vocês aqui é provado cientificamente, através de estudos, através de provas concretas que nós temos até então. E o que esse lado diz para a gente? O lado da emoção. É o lado intuitivo, é o lado criativo, é o lado da nossa maturidade, é o lado que realiza. Então, as nossas decisões, elas são baseadas nas nossas emoções. Então, a descoberta do Daniel Goleman, ela foi um ponto central para mim e para nós entendermos que você pode ter um intelecto lá na cima. Nesse momento atual, vocês estão na UERJ, vocês passaram um vestibular, vocês estudaram, vocês conquistaram, vocês são intelectualmente muito bem qualificados, mas vocês podem estar não se sentindo colocar em prática. Por que não está conseguindo? Porque tem uma emoção aí batendo a porta, já dentro da pessoa, que não está deixando evoluir. E é o lado direito que não deixa você agir. Entre aspas, falando, isso aqui não é de um lado nem de outro, eles são intercambiáveis através de conexões, mas não vou entrar muito a fundo devido ao tempo, mas eu quis ilustrar para vocês que as nossas decisões, elas todas são balizadas no lado emocional. O nosso lado em termos de meta, de tomada de ação, o lado esquerdo, que é o lado idealizador, ele traça a meta, ele planeja, ele bota tudo no papel, mas emocionalmente, se você não estiver saudável, se você não estiver controlando as suas emoções e sabendo gerenciá-las, tudo que está no papel vai continuar no papel, não vai sair do papel. E por muitas das vezes vem a frustração, vem a insatisfação, vem a tristeza, vem a depressão, aí vem a ansiedade de saber que tem que fazer, mas não consegue fazer, e acarreta uma série
de somatizações físicas, porque o seu emocional não está controlado. Pode passar, Lucas. E aí, para vocês terem uma ideia de como as nossas decisões são tomadas nesses sentidos. Você pensa, e com o que você pensa, você sente, e o seu sentimento, que são as suas emoções, te faz tomar ação. E essa ação, dependendo de como você toma e dependendo do que você está sentindo naquele momento, ela pode ser positiva ou negativa. E aí que é a chave da inteligência emocional. É o equilíbrio entre o lado da razão e o lado da emoção. Quando você consegue deixar a razão ficar no controle, no momento que você tem que tomar uma decisão, você é uma pessoa muito inteligente emocional. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e eu estou me incluindo também, porque isso é treino diário, elas tomam decisão baseada nas emoções que elas estão sentindo naquele momento. E quem de nós, eu também estou me incluindo, já não tomou uma decisão e depois, putz, não era para ter feito isso. Falei e não queria falar. E aí depois fica remoendo. Só que dependendo da situação, é muito difícil voltar atrás. Desafiador, no caso. Tem decisão que são permanentes. Tem decisões que não. Porque as emoções, elas flutuam. Uma hora você está alegre, outra hora você está com medo, outra hora você está ansioso. Elas são indicadores para a nossa tomada de decisão. Então, uma pessoa inteligente emocional, ele tem muita sabedoria e muita prudência para conseguir calcular a consequência de uma decisão que ele vai tomar. Eu preciso estudar, mas eu não estou conseguindo. Amanhã eu estudo. Aí no outro dia, eu preciso estudar. Vou ver televisão. Aí ver televisão, não sei quantos mortos. Aí, ai, meu Deus, tá chegando. Fulano pegou. Daqui a pouco sou eu. E aí, a minha decisão é de continuar não estudando. Só que as minhas emoções estão ali. Você calcular a tomada de decisão e a consequência, você só consegue fazer isso se você deixa o lado racional trabalhar naquele momento. Porque o lado racional, o hemisfério esquerdo, é o lado da matemática, é o lado da tomada da racionalização. E aí vem a prudência, vem a sabedoria, aí entra o gerenciamento dos seus sentimentos. Eu tenho colocado muito isso em prática. As minhas decisões, elas são tomadas no meu lado racional. Que, às vezes que eu tomei decisão, colocando lá do meu lado emocional, 99,9% foram decisões erradas, que eu tive que voltar atrás. E acredito que, principalmente nesse momento, esse teste do sinal de trânsito, essa questão de respirar, eu vou falar mais para frente, eu faço mindfulness, eu sou apaixonada no mindfulness, que é a meditação de você, é o tempo, é muito rápido, é questão de segundos do tempo da tomada de decisão até a resposta. Vamos passar lá, Lucas. E aí, agora vamos falar do foco, né? Para você estudar, você precisa de foco, né? Mas todo mundo fala, nossa, mas eu estou focado, mas eu não consigo me estudar. Porque atrás do foco, todo mundo fala no foco. Fulano é focado, fulano não é focado, eu tenho foco, eu não tenho foco. Atrás do foco tem uma coisa chamada atenção. Você só consegue ter foco se você tiver atenção. Você só consegue produzir foco no que você está fazendo se você tiver atenção no que você está fazendo. Por que tem acidente de trânsito? Porque às vezes a pessoa não está atenta no que está dirigindo. E aí, a minha pergunta para você, onde você está colocando a sua atenção nesse momento? Você está colocando a sua atenção no que você tem que fazer de resultado ou você está colocando atenção no que está atrapalhando você a fazer e gerar resultado? Pode passar, Lucas. E aí, como que desenvolve a atenção? Eu sou uma pessoa tão desatenta, você pode estar pensando. A atenção também é desenvolvida. Nosso cérebro, ele tem uma coisa chamada plasticidade neural, que a vida toda você aprende, você desenvolve. Aquele negócio de que pau que nasce torto nunca se direita, eu já estou velho, não consigo aprender, isso é historinha que inventaram para você e você continua inventando para você mesmo, né? Você aprende a hora que você quiser, basta você querer. E aí, o que prende a sua atenção ou o que distrai a sua atenção, que tira a sua atenção? Distração, né? Começa a perceber quanto tempo que você perde no seu WhatsApp, na sua rede social, no grupo de não sei quantas mil pessoas, e aí começa a mapear.
Começa a mapear as prioridades. O que você está dando prioridade? A sua alimentação influencia na sua atenção. Se você comer a feijoada todo dia, você vai dormir todo dia. E o planejamento. Se você está planejando, você começa a ter mais atenção, você começa a focar mais. E aí, o quanto de clareza hoje você tem para os próximos passos que você tem que dar para obter melhor resultado que você tem hoje. Vamos lá, Lucas. E aí a questão das historinhas, né? O nosso cérebro ele é feito de historinha, isso também é comprovado cientificamente. O cérebro acredita no que você coloca dentro dele. E aí, o que você está colocando dentro do seu cérebro? Qual a informação que você está mandando para você? Para o seu próprio cérebro. Porque o cérebro manda e o corpo obedece. O seu corpo só vai fazer o que o seu cérebro mandar. E quem está mandando no seu cérebro é você. Vamos lá. E aí, vocês podem estar falando assim, ela fala, mas não sabe o que eu estou passando, não sabe o que eu estou sentindo, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Também comprovado. Tem uma regra, que a gente chama da regra 10-90. 10% é o que acontece. 90% é a minha reação com o que acontece. 85% dos seus medos, 85% das vezes, eles nem se concretizam. Também comprovado. Se alguém quiser, posso passar os artigos, posso passar as leituras. Como falei, é um bate-papo, né? Não dá para dar uma aula. Mas assim, e aí você pode anotar aí todas as suas preocupações, quantos por cento delas se realizaram. Então, é a forma de como eu reajo, que é a inteligência emocional, é o gerenciamento. Como que eu estou reagindo com o que está acontecendo comigo? Vamos lá, Lucas. E aí, vamos para as aplicações que eu falei que eu faço comigo e que funciona. Comigo funciona. Visão de futuro. O que é visão? A visão é um ponto inicial para qualquer realização. Vocês, quando foram entrar no vestibular, vocês se viram fazendo a prova e vocês se viram sendo classificados. Então, vocês tiveram um alvo. É aquilo lá e eu vou estudar para o vestibular. Então, hoje, qual é a visão de vocês de futuro dentro da realização dessa faculdade? Como que vocês querem estar lá no futuro? Isso é o destino que vai fazer vocês evoluírem. É o destino que vai fazer vocês seguirem o que tem que fazer. Tem um livro que eu gosto muito, depois vou passar a indicação de livros aqui, já até separei um para vocês, mas o Jim Collins, ele fala no seu livro Empresas Feitas para Vencer. Esse livro ele é fantástico, ele serve tanto na área de qualquer área, independente de empreendedorismo. Ele fala e ressalta muito bem que a intensidade de um treinamento, ele determina a velocidade com que você chega no futuro. É a intensidade. Então, qual é a intensidade que vocês estão levando? Qual é a velocidade que vocês estão levando nesses estudos ou nas metas de vocês para com esses estudos? Pode passar, Lucas. E aí, a visão é o meu alvo, é onde eu quero chegar. Mas o que eu tenho que fazer diariamente para alcançar esse futuro? Isso se chama missão. Hoje você vê na internet, nas redes sociais, minha missão é essa, minha visão é aquela. Mas vocês já pararam para pensar o que é visão e o que é missão? Na teoria e na prática? Missão, visão, eu quero chegar naquele lugar lá. E o que eu tenho que fazer para chegar até lá? É percorrer esse caminho aqui. E o que eu vou fazer para percorrer esse caminho aqui? Eu vou começar a planejar. E aí, se você não sabe onde você vai chegar, você não sabe nem o que tem que fazer. E aí qualquer caminho serve, qualquer coisa serve, até não fazer nada também serve. Então, estudar sem ter uma visão, sem saber onde você quer chegar, cansa, desanima. E ainda com uma inteligência emocional descontrolada, sem saber gerenciar essas emoções, que são muitas, desanima. Uma pessoa que desiste é uma pessoa desestruturada de inteligência emocional, uma pessoa que esgotada de inteligência emocional, porque ela desiste. Não sei nem por que eu estou fazendo isso. Muitas pessoas, vocês já ouviram falar, não sei nem por que eu estou fazendo isso. Estou fazendo por fazer, eu estou fazendo porque tem que fazer. E aí perde o amor. E o porquê. O porquê que você tem que fazer isso. Porque é o combustível, é o famoso propósito. Vamos lá, Lucas.
E aí eu coloquei mais um exemplifiquinho para vocês, não sei se está dando para ver. A gente tem o gerenciamento das emoções, inteligência emocional. Vocês têm que ter claro em mente a visão de onde vocês querem chegar no futuro, e eu gosto de citar um exemplo que eu faço aqui, que eu aprendi com a inteligência emocional, é o meu mural. O que eu quero, como que eu quero estar, né? É um mural que a gente chama de uma vida extraordinária e ele serve para qualquer área. Eu começo a idealizar e a imaginar, porque, gente, o cérebro ele não distingue o que é real e o que é imaginário. Um exemplo clássico, óculos de simulação do cinema. Quando a gente coloca aquele óculos, caraca, a gente está naquele ambiente. O nosso cérebro, ele está ali dentro. Para ele não faz diferença se eu não estou. Então, ele não distingue. Quanto mais você se visualizar realizando aquilo, mais você vai ter garra, mais você vai ter combustível, mais você vai fazer. E qualquer coisa pode estar acontecendo ao seu redor que você não vai deixar ser influenciado. E aí você tem a missão. E aí, com a missão, que é o caminho que você tem que percorrer, você vai começar a planejar. Você vai começar a colocar no papel os passos que você tem que fazer. E começa a executar, e começa a gerenciar. Vai ter dia que não vai ter bem? Vai estar bem. Vai ter dia que vai querer dormir? Legal, dorme, descansa, porque você precisa do seu descanso. Se você só não pode, é dormir todo dia. E aí que vem a balança, vem o descontrole. Vamos lá, Lucas. E aí eu dei um exemplo de como um exemplo de vocês criarem a meta, vocês sabem onde vocês querem chegar, vocês sabem o caminho que tem que percorrer, mas para vocês percorrerem esses caminhos, vocês precisam de um GPS. Eu estou em Rio das Ostras agora. Para eu ir para Niterói, para a UERJ, eu preciso de um direcionamento, eu preciso de um GPS, eu preciso de um Waze, senão eu vou me perder, porque eu não sei sozinha. Então, a esmartirização da meta, ela ajuda você a criar uma meta congruente, específica, e que te dá muita informação, te dá muito um combustível a mais para você não desanimar no meio do caminho. A sua meta, estudar para a disciplina biomedicina, um exemplo aqui. Então, eu tenho que estudar para biomedicina porque eu sou fraca ou porque eu tenho que desenvolver um projeto e tenho que entregar esse projeto até o final do ano. Então, começa a criar essa meta. Ela tem que ser específica, ela tem que ter data para terminar, ela tem que ser alcançável para você, importante, porque se não for importante, não vai te dar um desafio a fazer. E aí você começa a mapear, você começa a criar um planejamento para seguir em frente aquilo que você tem de visão que vai realizar, aquilo que você tem dentro de você de paixão, eu estou fazendo isso porque eu amo, isso aqui que está as condições de contornos ao redor, legal, mas não vai me influenciar. Eu vou lidar com isso, e aí entra todo o conjunto da inteligência emocional. Aciono o lado direito, que é o lado que age, emoção controlada, eu vou agir. Aciono o lado esquerdo agora, eu preciso focar, eu preciso ter atenção, porque onde eu atento, onde eu foco, eu tenho resultado. Pode passar, Lucas. E aí é uma coisa que eu uso muito no meu planejamento. Eu amo planejar, eu tenho planilha para tudo na minha vida, mas tem gente que não gosta de planejar, e aí é aquela questão de perfil comportamental. Não é que você é relaxado, não é que você não gosta de planejar, é do seu perfil. Né? E aí depois a gente pode até combinar uma outra live para falar sobre isso. Mas o meu perfil comportamental, ele é conforme, ele é estável, ele é dominante. Eu sou quase um disque. E aí eu gosto muito de planejar. Não me chama para fazer uma coisa sem eu planejar, porque eu não vou. Meu marido sofre comigo. Já várias viagens que eu não fui, porque não, me dá um negócio aqui, aí eu tenho que sinal de trânsito, eu vou lá, planejo. E como que você planeja, né? Uma ferramentinha muito básica que eu gosto de passar para as pessoas. Elenque as suas tarefas. O que é importante para você, o que é urgente e o que é circunstancial. Seja numa planilha, quem gosta de planilha, seja numa agenda, quem gosta de agenda, seja num bloco de notas, mas anote. Se você não tem uma agenda, alguém está fazendo a sua agenda para você. E aí você pode estar perdendo mais tempo em coisas que você poderia estar delegando, poderia estar planejando para um outro dia, poderia estar olhando num outro momento. Então, o que é importante para você nesse momento? Listou? O que é urgente? Porque estamos vivendo muito de urgência. E aí urgente passou a ser importante. E às vezes urgente nem é tão importante assim. Muitas das vezes nem precisa mais ser realizado. E quando você tira da cabeça e bota no papel, traz muito mais clareza.
E aí você fala, nossa, isso daqui que eu achei que era impossível, não, isso daqui eu vou realizar tal dia. E aí começa a fluir as ideias. Pode passar lá, Lucas. Estou só vendo se eu deixei de falar alguma coisa aqui. Tá. E aí, outros exemplos práticos. Tem uma ferramenta também, quem tiver interesse, pode entrar lá no meu canal, que eu vou deixar aqui, que eu passo para vocês. É uma ferramenta muito utilizada no mundo corporativo, mas também serve muito para o pessoal, que é o 5W2H. E aí, passa para a planilha, e quem tiver interesse, eu falo no detalhe depois. Exemplos práticos que eu uso e que funciona. Além de tudo, do foco, da atenção, de prioridade, planejar, persistência. Consistência. Persistência é diferente de insistência. Persistência é você olhar com o que você errou e fazer diferente para acertar lá na frente. E não continuar no mesmo erro, porque o erro também é aprendizado. Consistência no que você quer. O seu comportamento ser congruente com o que você tem de visão. Confiar em você, porque se você passou no vestibular ou se você fez muitas das coisas até aqui, é porque você é capaz. Gratidão é uma das coisas assim que eleva a inteligência emocional, eleva o sentimento de fazer o bem e de ter o bem de retorno. Celebrar suas conquistas, você vai injetar dopamina, você vai injetar sede de hormônios para dentro de você, nós temos uma farmácia interna. E a meditação. A meditação, para mim, foi fundamental, é uma coisa em paralelo com a inteligência emocional, tá dentro da inteligência emocional também, já tem estudos que está inserindo a meditação, o mindfulness, ele ajuda muito no foco, na concentração, na respiração, de você parar, respirar antes de mandar alguém àquele lugar, e aí você vai colocando tudo isso em prático. Quando você reconhece as suas fraquezas, quando você potencializa os seus pontos fortes, você começa a traçar o caminho e começa a potencializar esse caminho. É isso que a inteligência emocional fala, é isso que eu prego nos processos de coaching que eu faço, que eu uso inteligência emocional. É um foco, é um objetivo, é um plano de ação, independente do que estiver acontecendo ao seu redor. E era o que eu... pode passar, Lucas. Tem uma frase aí que eu queria deixar para vocês. E eu gosto muito do Viktor Frankl. O Viktor Frankl é um livro que eu recomendo muito, é um autor que eu não sei se vai aparecer aí, deixa eu ver. Aqui. Esse autor, uma dica de livro para quem quiser ler nesse momento, faz muito sentido. E coincidentemente o nome do livro é Em Busca de Sentido. Eu não vou contar o livro, mas esse livro é sensacional para vocês lerem nesse momento. E ele cita que quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. E quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E aí é o que eu digo, pode passar, Lucas, o que eu queria deixar para vocês, que é assim como tu pensas, tu és. E o que vocês estão pensando? Vocês podem mudar isso também. E agradecer a participação, abrir as perguntas. Esse é meu canal do Instagram, fica aberta a conversa, diálogo, se eu puder ajudar para contribuir para o crescimento de vocês. Gente, depois dessa fala, eu não sei nem o que perguntar mais, sabe? Ficou difícil agora para a gente. Não sei se quem assistiu também teve essa sensação do quão é elaborado a gente organizar a nossa vida, né? Organizar a nossa vida pessoal, organizar a nossa vida profissional, né? Organizar a nossa vida dentro de um contexto que a gente está vivendo e outros contextos que viveremos. É impressionante, assim, ver como que é difícil mesmo, como que a gente precisa muito de ter cuidado na hora de organizar a nossa vida como um todo, né? Fátima, muito obrigada pelas suas palavras, elas foram importantes para todo mundo que está ouvindo, para mim especialmente foi muito importante. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu de cara já trouxe algumas perguntinhas só para começar, né? O Lucas vai colocando também aí algumas questões. Mas a primeira coisa que me impactou muito é porque quando a gente faz a nossa apresentação, ainda mais quando isso vai ficar de legado para mim, né? Quanto mais quando a gente vai para uma universidade, apresentar para pessoas, né, que estão num contexto, o que a gente faz? A gente já coloca logo na frente, sou doutora fulana, me formei não sei aonde, com não sei quantos pós-docs, e a gente não pensa, na verdade, que antes de toda essa formação acadêmica,
A gente tem uma formação social, né? A gente né, casada, não é casada, tem filho, não tem filho, mora ou não mora com a pessoa. E isso é tão importante, talvez isso é mais importante para que as pessoas tenham credibilidade no que a gente está falando, acredita, se percebam mais verdade no que a gente está falando, do que talvez se a gente trouxer aí uma lista de títulos, né, acadêmicos. Então, parabéns, ficou de legado para mim. Todas as minhas apresentações agora, pode ter certeza que vai vir na frente um pouquinho do meu currículo pessoal, né, familiar, vamos dizer assim. Esse comentário seu foi muito importante. Eu posso falar? Você pergunta, eu respondo? A gente pode ir trocando ideia? Pode falar. Daqui para frente está aberto o canal. Eu fiz, fez sentido para mim quando eu comecei a ingressar nesses estudos na inteligência emocional, porque temos uma matriz de identidade que diz lá, eu sou quem você é, a sua identidade, a sua capacidade e o que você tem. E aí, por que as pessoas entram em depressão? Quando elas perdem o cargo, elas falam assim, perdi tudo que eu tinha. Não, você não é isso, você não é o gerente, você não é a professora. Você se capacitou para ser, você é a Ellen, você é a mãe, você é a esposa, você é a filha, e a identidade está nisso. E muitas vezes eu também vi a identidade de uma pessoa pelo que ela fazia, pela capacidade dela, e não pelo quem ela era. E quando isso fez sentido para mim, nas minhas apresentações, até quando você vai fazer um cadastro de uma loja, você é o quê? Eu sou engenheira, eu sou bióloga, eu sou médico. Não, você é um ser humano, isso é a sua profissão. É inteligência emocional. Muito, muito legal isso. E eu achei interessante também, Fátima, para a gente, né, enquanto as perguntas não vão surgindo, enquanto o Lucas não consegue colocar aí as perguntas para a gente, que aí eu também posso fazer nas perguntas que eu estou lendo aqui também, não tem problema nenhum, se não aparecer aí na tela. Que você começa também falando sobre o estudo da inteligência emocional, que começou em 1995, né? E aí eu fico me perguntando se antes disso a gente já não praticava e se a gente já não falava da inteligência emocional, né? Não sei se isso é um marco, se daí para frente começou a ser, como é que eu vou dizer, anotado, descrito, categorizado, tudo que está envolvido com essa questão, né, que é a inteligência emocional, começou a ser organizado enquanto um campo de ciência ou de pesquisa, não sei como é que se fala direito. Então, mas pode falar. Não, pode concluir, desculpa. Eu fico com essa impressão de que 1995 para cá que se conhece sobre a inteligência emocional. E aí até uma dúvida minha, não sei se você pode contribuir. Na verdade, ela começou a ser mais divulgada e propagada e conhecida por nós, que não somos, nós eu me incluo, né? Que não somos da área, em 95, quando o Daniel Goleman começou a falar mais a fundo, como foi para a mídia, foi num jornal que ele trabalhava como editor do The New York Times, se eu não me engano, e aí começou a divulgar livro, começou a ser difundida e olhada pelas pessoas, mas tem estudos anteriores a isso. E aí, de lá para cá, desse tempo de 95 para cá, começou a se intensificar a questão da ressonância magnética, começou a juntar a inteligência artificial com a inteligência emocional, que hoje você tem um pouco recomendado pelo cérebro. Uma das minhas visões e missão, como eu estou fazendo doutorado em engenharia, eu quero unir a engenharia com a inteligência emocional, e a minha formação é materiais. Então, eu estava esses dias vendo uma pessoa que ela, pelo cérebro, pelo comando do pensamento dela, ela não mexia da cabeça para baixo, e ela começou a levantar o braço. Então, a inteligência emocional dela, através da inteligência artificial, e aí começaram a intensificar os estudos. Mas, assim, é um estudo novo, é uma área nova. Eu faço PUC, uma pós-graduação na PUC no Rio Grande do Sul, nessa parte de neurociência. E tem outras instituições também, aqui no Brasil, tem a Febracins, que já está montando o polo, a Universidade Febracins, que está também com bastante pesquisa sobre isso. Lá no Rio Grande do Norte, se não me engano, tem uma outra universidade, as próprias universidades, a UF, a UERJ, a UFRJ, tem a biomedicina, e aí são estudos novos, estão começando a ser instalados agora, mas já tem bastante casos lá fora também que estão contribuindo quanto a isso. Muito legal. Tá vendo, gente? Vocês estão ouvindo, meus alunos? A inteligência emocional com a engenharia, com a biologia.
Muito legal isso. Tem uma pergunta, Fátima, na verdade, está pedindo um pouco da sua opinião, para falar sobre o ócio criativo. Se você poderia falar um pouquinho sobre o ócio criativo. Sim, eu acho fantástica essa pergunta, muito interessante, muito boa. Deixa eu só falar, é da Chárbela Serafim. A Chárbela é uma aluna nossa lá do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, e a Chárbela que fez essa pergunta, esqueci de falar o nome dela. Tá. É muito importante você ter um espaço de descanso, e que a gente chama de ócio, né? E o tempo para o seu cérebro concatenar suas ideias. Antes também eu, né, pelo menos, eu tinha a ideia que eu tinha que ficar estudando 8 horas por dia e eu não podia parar, e é uma coisa que eu tenho trabalhado ainda em mim isso, porque eu tenho uma parte ainda para ser trabalhada que eu não gosto de perder tempo, e aí eu acho que eu ficar sem, entre aspas, fazer nada, eu estou perdendo tempo, mas o ócio criativo, ele é fundamental na medida do equilíbrio, na medida de até um certo ponto, você não vai ficar ad eterno também no ócio, porque é onde o cérebro para e consegue colocar as ideias no lugar, e ali surgem as grandes ideias. Se a gente começar a estudar os grandes cientistas, os grandes inventos foram nos momentos de ócio criativo, quando todas as ideias foram concatenadas e aí surgiu a ideia. Porque, às vezes, por exemplo, quando a pessoa está tomando banho, ela pensa numa coisa, pensa em outra, e surgiu a ideia. Às vezes, quando você vai dormir, isso aqui. São nesses momentos. Eu tenho bastante ideia bacana quando eu estou na frente do mar. Eu amo me conectar com o mar. É uma coisa que eu sinto muita saudade nesse período. E aí... eu também, Fátima. Aí surgem as ideias. Então, o ócio criativo é importante, ele é falado também, e está sendo falado nas inteligências múltiplas, na inteligência emocional também, porque foi como eu falei, não tem como falar de tudo aqui. A gente só fez um bate-papo, né, de algumas ideias que eu uso, que eu aplico, né, através da inteligência emocional. Isso aí. Tem uma outra pergunta também, que é de uma estudante nossa, Larissa Lopes. Ela coloca assim: professora, você acha que a inteligência emocional e a meditação têm relação? Muita. Mas muita, Larissa. Eu estou falando pela minha vida. Digamos que a meditação é a cereja do bolo. A meditação, ela foi a última introduzida na minha vida depois dos estudos da inteligência emocional. Eu fiz uma grade, além de fazer a formação na PUC, eu estou em processo de término, eu fiz uma grade aí no Rio, numa instituição chamada Febracis. Queria validar a Febracis aqui, porque é uma instituição que eu tenho respeito, gratidão, e lá eles têm curso de meditação, e foi o último curso que eu fiz da grade. E foi, assim, sensacional, porque eu sou muito acelerada. Apesar de parecer que não, eu tenho síndrome do pensamento acelerado. E para quem tem isso, que vem da ansiedade, a meditação é o remédio. A meditação é aquele remédio que você consegue... No sinal de trânsito, epa, vamos parar um cadinho, vamos respirar, vamos dar um tempo para a resposta. Ela ajuda na concentração, ela ajuda no foco, se eu pudesse indicar para vocês hoje um remédio, além de tudo que eu já falei, a meditação também. E a meditação você pode fazer a qualquer hora, só no controle da respiração. Eu uso um aplicativo chamado Meditopia, mas tem outros gratuitos também. Eu uso o Meditopia porque ele já tem um programa que eu faço de manhã, que eu faço de noite. Tem uma pergunta, tem várias perguntas, mas tem uma que tem relação com isso que apareceu agora, que é da Andréia Fernandes, que o Lucas nem colocou, mas eu estou vendo aqui no chat, que é quais os benefícios da meditação no processo de aprendizagem. Eu acho que tem total relação com o que você está falando. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, Lucas, eu já volto para outra pergunta, eu prometo, porque eu acabei olhando essa e vi que tinha relação, aí eu já inseri logo. A Andréia, ela é uma querida, a gente está junto bastante. Beijo, Andréia, gratidão por você estar assistindo. Os benefícios da meditação no processo do aprendizado é que a meditação você tem mais concentração e você consegue se colocar mais no aqui e no agora, no estado presente. E para você estudar, para você concentrar, para você ter foco, você precisa de quê? Lembra da apresentação? Da atenção. E a meditação, o mindfulness que eu uso, é o estar presente no aqui e agora. Isso. E aí contribui bastante nesse processo de foco.
Muito bom. A outra pergunta também da Charbila é: as gerações passadas tinham maior inteligência emocional? Se você acha, e por quê? Então, aí eu vou entrar no meu ponto, porque ela falou o que você acha, né? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acredito que não. Sim, acredito, e por ter vivenciado algumas coisas, por falta de conhecimento, né? Por a inteligência emocional ser uma coisa que está sendo falada muito agora, e eu vou dar um exemplo, né? Outros pais da nossa geração obrigaram, entre aspas, os filhos a escolherem profissões para serem sucessores de suas profissões, ou profissões que davam dinheiro, ou profissões que davam status. Nós temos muitos médicos que escolheram ser médicos não porque têm o sonho de ser médico, mas porque o papai era médico, porque médico que ganha dinheiro. E eu vou falar que eu também tinha um pensamento. Até um tempo atrás, eu queria que minha filha fosse médica e ponto final. E ela tem aptidão para música, ela tem o dom da música. E ela falou comigo que ela foi cantora. E graças a Deus, né, eu sou muito grata, que eu descobri a inteligência emocional e que eu estudo, que eu aplico. E eu falei, você vai ser profissionalmente o que você quiser. Se eu não tivesse inteligência emocional, eu ia falar, vai ser médico e pronto, acabou, porque é o médico que dá dinheiro. Aí eu estou falando por experiência e eu acredito. E aí é aquele negócio, né? Tem pessoas e tem pessoas. Tem pessoas que sempre sabem gerenciar suas emoções, que é o que vem a ser a inteligência emocional. Inteligência emocional é algo estudado agora, mas o gerenciamento das emoções tem pessoas que já fazem há anos. Fátima, isso que essa pergunta é muito interessante, né? Porque a gente sempre tem um olhar do que os nossos pais escolheram, do que os nossos avós escolheram para a vida, né? Eu acho que não tinha não tiveram nem a maioria deles nem a chance de entender o que emocionalmente seria mais importante para a vida deles. Eu acho que a gente, olhando para o nosso passado, né, para os nossos pais e avós, a gente vê que, na verdade, era um pragmatismo direcionado para uma coisa, né, assim, que é o que você precisa ter para você garantir o sustento da sua família. Né? Eu acho que era mais uma coisa assim, as pessoas não se davam nem o direito de pensar emocionalmente se aquilo era importante ou não, né, para a vida delas. Sem julgamento, foram gerações que fizeram o melhor que puderam nas condições que tiveram, e tudo é aprendizado. Exatamente, exatamente. Muito importante essa pergunta. Temos outra pergunta aqui da Carolina Pinho, que é: o que acontece quando o lado da razão te faz tomar uma decisão que magoa o lado da emoção? Catástrofe total. Por exemplo, né? E acontece muito, acontece diariamente, a todo momento, porque acontece o arrependimento, você magoa outra pessoa, você magoa a si mesmo, e aí, não sabendo gerenciar, você fica com aquela mágoa e que vai gerando outras angústias, porque você não consegue dar um passo atrás e ter empatia, porque de colocar no lugar do outro que você feriu, e você não vai lá e não pede perdão, porque pedir perdão também é praticar o gerenciamento das emoções. E aí vai gerando uma bola de neve. Como eu falei, é treino, é desafiador, não é fácil. Você parar, pensar e não tomar uma decisão quando você está no momento de emoção é muito desafiador, mas é possível, não é impossível. E não existe, assim, acredito eu, que não exista, Fátima, nada. Né? A não ser filho. Não sei se você ouviu o que eu falei. Não, eu achei até que tínhamos acabado o tempo. Eu já peguei o celular para entrar em contato com vocês. Eu só ouvi. Não. Filho não tem como voltar. Estou dizendo que não há nenhuma decisão que não possa dar um passo atrás, rever essa decisão, né? Pensar, reformular. Eu acho que não existe nenhuma decisão assim, a não ser filhos, né? Filhos não tem como, não dá. Tem que voltar, enfiado na barriga de novo, não dá. Exatamente. A profissão dá, né? Casamento, todas as outras coisas que envolvem tanto profissional quanto emocional, dá para a gente dar um passo atrás, repensar, usar o sinal que você colocou aí, que eu já aprendi, muito interessante. Bom, agora uma pergunta do Davi Vargas, Melo Vargas, também estudante nosso lá. Nos dias atuais, somos bombardeados diariamente com notícias ruins, principalmente aqui no Brasil.
Como evitar essa atualização de informações necessárias para não se sentir tão alienado? Como eu falei lá na apresentação, elencar o que é importante, o que é urgente, o que é circunstancial. É importante nós recebermos a informação? Concordo, é importante. Mas qual a quantidade de tempo que devemos ficar assistindo essa informação? Qual a fonte dessa informação? E o quanto que deixa... a regra 10-90 entra aí. 10% é informação, 90% é como que eu vou reagir à informação. Como que você está reagindo com essa informação que está chegando para você. Isso. Tem grupos que eu já nem abro, tem grupos que eu já saí, tem grupos que era o grupo do coronavírus, que se eu abrisse eu pegava, que só falava naquilo. Então, assim, eu quero saber o que está acontecendo. Eu não vou me deixar me contaminar, porque senão eu vou ficar mais tempo parada, porque nós estamos mais de 80 dias, nós não estamos mais na adaptação, nós já estamos vivendo uma realidade, né? É isso. Muito interessante. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas Burgos, que é: como eu construo uma boa inteligência emocional? Acho que essa pergunta deve ter sido feita mais lá para cima, né? E você talvez tivesse concluído, né, a sua fala. Mas se você pudesse sintetizar... Repete. É aquela questão do gerenciamento das emoções, de você prestar atenção no sinal de trânsito, prestar atenção no que aquela emoção está falando para você naquele momento, e se for uma coisa muito sufocante, a ponto de ser uma fobia, a ponto de ser uma síndrome, tem profissionais que te ajudam a isso, e aí você mapear, e aí você treinar todo dia. Como que você corre uma corrida de São Silvestre sem nunca ter corrido? É o primeiro passo, um treino, e aí é treino. O cérebro é isso. É isso. Fátima, tem muitas perguntas. Eu estou sentindo que a gente vai precisar fazer mais lives como essas, entendeu? Com outros temas. Tem muitas perguntas. Ó, tem mais uma aqui da Andréia Fernandes, que é: quais os benefícios da meditação? Já foi. Essa já foi, Lucas. Essa já foi. É porque ele talvez tenha colocado numa ordem e eu chamei numa ordem contrária. Uma pergunta da Cecília Oliveira. Cecília é professora da área de ensino de ciências lá no nosso departamento. Obrigada, Cecília, pela participação. Obrigada por essa live. Gostaria de perguntar: como uma pessoa pode distinguir melhor as tarefas urgentes das tarefas importantes? Tendemos a achar que as urgentes são sempre importantes. Ótimo. Excelente pergunta, Cecília, estava esperando por ela. Tendemos a achar que as urgentes são importantes e acaba tudo virando urgente. Bem resumidamente falando, eu faço a classificação de tantos em tantos tempos e por meta e por objetivo. O caso aqui de estudo, né? Eu tenho um projeto para fazer. O que é importante para eu realizar para aquele projeto? Primeiro eu listo tudo, né? Antes de classificar, eu listo todas as tarefas que eu tenho que fazer. E aí eu coloco no saco. E aí eu vou colocando uma do lado da outra. Isso daqui é muito importante. Mas em termos de tempo, eu preciso fazer essa daqui primeiro. Então, aquela que eu preciso fazer primeiro, ela se torna urgente. Porque aí você consegue mapear, porque você pode estar fazendo uma coisa que pode deixar para fazer 2 semanas depois, e pode estar esquecendo uma que é prioridade. O urgente, a gente classifica também como prioridade. Urgente / prioridade. É o que precisa fazer primeiro. Porque senão você acaba apagando incêndio e vivendo de urgências. E aí a meta aqui, que tem um estudo, eu gosto muito, estou estudando ele, que é a Tríade do Tempo. É um livro maravilhoso para vocês começarem a entender sobre essa questão de urgência, prioridade importante. A meta é acabar com os urgentes. Ficar nos importantes, e os circunstanciáveis é aquilo que você pode delegar, ou você faz no momento que não vai atrapalhar o seu momento de trabalho, o seu momento de estudo. Então, urgente é questão de prazo para ser feita aquela tarefa, é questão de que precisa fazer primeiro. Colocar numa linha do tempo, as que precisam ser feitas primeiras, elas se tornam as primeiras da fila e, consequentemente, as mais urgentes. Mas a ideia é não deixar o acúmulo de urgências. É ir planejando e ir colocando as coisas no papel para acontecerem, para evitar ao máximo viver de urgências. Cecília, estamos juntas, tá? Estou na mesma situação. Não sei o que é prioridade. Hoje eu já aprendi. Vou tentar me organizar. Vamos lá.
de falar aqui também, é uma coisa que eu sou apaixonada, porque é muito assunto, gente. Naquela questão da atenção, e uma coisa que você consegue mapear também é o seu biorritmo. E aí você consegue colocar essas tarefas importantes naquele momento que você tem mais atenção. E aí elas fluem com uma velocidade muito maior. Eu, por exemplo, eu tenho um momento de melhor aprendizado na parte da tarde e no período final da noite. Tem pessoas que já têm momentos de melhor aprendizado na parte da manhã. Então, pega as importantes e coloca naquele momento que você está mais concentrada, que você vai fluir melhor e até a sua velocidade vai ser mais rápida. Ô, Fátima, tem mais uma pergunta aqui, mas pensando nisso que você falou, uma coisa que atrapalha bastante também, ao menos isso acontece comigo, e eu acredito com várias outras pessoas que são produtivas, né, que vivem no mundo, o mundo acadêmico exige isso, que a gente seja produtivo o tempo inteiro, que a gente produza muito o tempo todo. Como que a gente pode, pensando nessa coisa do urgente, do mais importante, como que a gente pode também aprender a dizer não, né? Porque tem coisas que a gente não tem necessidade de ter, a gente acaba não... Eu não sei, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não sei dizer não, estou aprendendo, estou em processo de... Mas, assim, como eu sou muito produtiva, eu sempre acho que eu vou dar conta, e aí depois que é urgente. Mas, na verdade, a pergunta tinha que ter sido outra, né? Tinha que ter sido assim, por que eu aceitei tanto trabalho? Por que eu não soube dizer não, né? Se puder falar um pouquinho. Ser inteligente emocional também é saber dizer não, com a mesma naturalidade que você diz sim. Porque quando você não sabe dizer não, você não sabe dizer sim para você. E aí você está fazendo para você, fazendo urgências demais e deixando as suas importâncias de lado. Eu não tenho esse tipo de não. Eu falo não com a maior naturalidade que eu falo sim. E aí vai lá no perfil. Tem a ver também com questão de perfil comportamental, como eu falei no início. Mas, assim, dizer não também é uma forma de inteligência emocional. Saber dizer não. Dizer não com empatia. Não, eu não posso, não vou fazer. Ai, meu Deus. Vocês viram, né, gente? Que a pessoa me chamou assim, de desprovida de inteligência com uma delicadeza sensacional. Adorei. Inteligência emocional. Lógico. É brincadeira, gente. Vamos lá. A pergunta do Juan Carlos, que é o seguinte: a oração pode ser considerada um análogo à meditação na saúde emocional? Então, sem entrar na questão da religiosidade, nós estamos também com estudos em paralelo da inteligência espiritual. Né? Eu sigo um neurocientista, que é Fernando Pessoa, e aí ele tem esses estudos também, e ele fala que toda cirurgia que ele faz uma oração, e aí, independente da sua crença religiosa, eu estou falando de espiritualidade, sua conexão, seja com a natureza, com o universo, com você mesmo. E aí, há estudos que a oração, ela também ajuda na saúde emocional, porque que entra a gratidão, que entra a sua conexão. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que tem uma inteligência espiritual muito alta, eu tenho uma gratidão ao Deus da minha inteligência espiritual, então, para mim, está muito conectado. Mas isso faz sentido na minha vida. E agora tem estudos que estão juntando essas três coisas: a inteligência emocional, a inteligência espiritual e a inteligência cognitiva. Porque, por exemplo, na medicina, tem coisas que a ciência não explica, mas a inteligência espiritual explica. E aí, assim, eu acredito que sim. Na minha vida faz sentido. Não temos mais perguntas até o momento. Vocês conseguem me ouvir? Ellen, eu consigo. A Ellen que tá... Não sei como é que tá o sinal dela lá. Deve ter caído a internet dela, né? Que é ao vivo. Mas enquanto ela não volta aqui, gostaria de agradecer já a presença de todos aqueles que acompanharam a gente até aqui. Né, já deixar avisado que terão outras lives e também com outros temas, outros convidados. Não sei se a senhora se sentir à vontade de retornar para mais uma live. Acho que muitos aqui pediram já uma outra live dessa mesma pegada, né? Esse eu falo sim. Esse eu não... Estou aqui, gente.
Tem mais perguntas? Não, acabaram as perguntas. Acabaram as perguntas? Fátima, deixa eu só fazer uma última ponderação, né? É muito importante também o que você colocou aqui para a gente, né? Que é o que nós fazemos precisa fazer sentido para a gente, né? Se não fizer, não tem o porquê da gente fazer. Então, isso fica para a vida familiar, para a vida em comunidade, para a vida acadêmica, né? Isso fica para tudo, isso é muito importante. Só queria resgatar um pouquinho disso que você colocou aqui. Então, ficaram para mim, assim, 3 coisas importantes, que é a organização, né? O pensar no que você vai fazer, planejar o que você vai fazer e dar sentido para aquilo, né? Para a sua tarefa e também que essa tarefa tenha sentido para a sua vida. Nessa última fala, eu queria muito agradecer a sua presença. Eu vi várias inquietações, as pessoas fazendo colocações aqui no chat. Depois, se você quiser acessar lá, também a gente coloca no nosso canal, para você ver mais ali o que o pessoal comentou, né, Lucas? Muitos comentários. Acho que o povo gostou dessa live. E agradecer muito a sua presença. A gente vive num mundo muito louco, né, de muitas tarefas. Talvez se não fosse essa atividade acontecendo remotamente, talvez a gente não conseguisse trazê-la para a UERJ. A Fátima é uma pessoa assim que está sempre em vários lugares, trabalhando o tempo todo. Então, talvez fosse mais difícil, né? Então, agradecer a sua disponibilidade, essa 1h16 aqui com a gente, quase 1h20. Foi muito bom, gratificante. E só queria, para causar um pouquinho de inveja nas pessoas, tá, Fátima? Dizer que eu convivo com a Fátima desde que ela nasceu, né? Porque nós somos primas. E isso, para mim, é maior orgulho. Eu não podia deixar de falar isso aqui, né? Nessa live tão importante, nesse momento tão importante academicamente dela. Muito obrigada mesmo. E fica o convite para, assim que a gente retornar às nossas atividades presenciais, para que você venha mais vezes aqui na nossa unidade, falar mais vezes sobre isso, que é muito importante para nós, né, profissionais, quanto para os estudantes que estão nesse momento de formação. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer. Pode falar. Eu agradeço mais uma vez, como eu falei no início, esse convite tem um valor pessoal, sentimental e profissional muito grande. A professora Ellen e o seu marido, o professor Marcos, eles foram as principais fontes inspiradoras, uma das principais fontes inspiradoras para que eu ingressasse, enfim, porque foi com a inteligência emocional que eu decidi, enfim, realizar o sonho de entrar na área acadêmica, que dar continuidade à área acadêmica e seguir com o doutorado, e veio deles, e não, você vai fazer, e junto com a inteligência, acionando o lado direito, que estava lá adormecido, e que fez muito sentido, eu coloquei desde então em prática tudo. E agradecer esse convite, foi muito proveitoso, as perguntas foram maravilhosas, agradecer todas as pessoas, e dizer que eu estou aqui para contribuir para quem quiser se sentir à vontade, aceito outros convites. O meu canal aí é o Fátima Rubia Nogueira, lá no Instagram. A gente pode, quem quiser receber mais informações, estou sempre aberta para crescer e contribuir, porque quanto mais falamos do assunto, mais aprendemos sobre ele. E é aprendizado constante, né? É isso, né? E quanto mais a gente dialoga, mais a gente aprende, né? Tem alguns comentários que eu vou ler aqui bem no finalzinho para a gente encerrar, que é um do Leonardo Fernandes, que está assim, ó, não é uma pergunta, mas sim um comentário. Tá aí, ó. Gostaria de agradecer pela live, a temática agendada é de extrema importância nesse momento atípico que estamos vivendo. Tem um outro ali também, dizendo que máximo, obrigada pela live, que incrível. Então, isso demonstra um pouco da importância do que você está fazendo nesse momento e de quão isso traz também um legado, um aprendizado para quem está do outro lado assistindo todo esse trabalho que você está desenvolvendo. Eu agradeço muitíssimo. A próxima live, alguém está perguntando aqui quando é que é a próxima live, né, do departamento. A gente, se eu não me engano, tem uma na semana que vem, acho que vai ser sempre às sextas-feiras, mas a gente ainda precisa confirmar qual é o tema e quem é o convidado, tá bom? Só para esclarecer para quem está perguntando. Lucas, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, tem sido incrível sem você, porque
eu e o computador, a gente tem uma relação meio complicada, então o Lucas é aí o nosso técnico para todos os problemas, e além disso ainda participa da elaboração, das ideias, então muito obrigada, Lucas. E um abraço para vocês, mais uma vez, até a próxima, que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Muito obrigada. Um abraço a todos. Um abraço para todos, gente, que estão nos Bom, só para terminar aqui, eu gostaria de pedir para aqueles que acompanharam a live, né, para acompanhar a página no YouTube, né, o perfil, a conta no YouTube, porque as próximas lives serão aqui também. Temos o Instagram, né, tem a página no Facebook também, e para o pessoal ficar sempre atento para as novas lives que vão acontecer. E os certificados, importante dizer que a gente colocou um Google Docs para quem tiver interesse, porque essas atividades elas vão ser certificadas e vão ser validadas, tá? Para a ACC, que são as atividades complementares que vocês sabem, tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau.